Bom, e se o criminoso está com o uniforme da empresa e bate na sua porta, como saber que ele não é funcionário? Como se proteger dessas extorsões? Assunto de hoje para a Thalita Carvalho. Bom dia, Thalita. Bom dia para você também, Andressa. Bom dia para você que acompanha o Fala Amanhã. Eu tenho um outro exemplo de um grupo que foi preso por extorsão. Um grupo de chineses, Andressa, foi preso este mês porque eles ameaçaram e cobraram R$200 mil, R$200 mil de comerciantes lá da Expedito Garcia, chineses também, para manter a loja aberta. Aí esse grupo falou que não ia pagar, denunciou e o grupo de 3 chineses estão presos aguardando julgamento. Agora, afinal, o que é extorsão? É o que a gente vai saber agora com o Felipe Sodré, advogado criminalista. Bom dia, Felipe. Então, conta pra gente o que é extorsão, quando é caracterizado esse crime. Bom dia. Bom dia, Thalita, bom dia, Andressa, bom dia, espectadores. A extorsão, definindo o Código Penal, é quando o criminoso ele se vale de violência ou de uma grave ameaça contra a pessoa ou os seus bens para conseguir uma vantagem econômica indevida. Esse é como se é caracterizado o crime mesmo. Ou seja, o sujeito vai até a pessoa, e faz uma ameaça contra ela, de usar de violência contra ela ou contra a propriedade dela, para forçar ela, diante do medo de sofrer uma agressão, a pagar uma quantia em dinheiro, ou às vezes até deixar que ele faça algo para que no fim a vantagem dele seja econômica. Nesse caso da EDP, por exemplo, não teve uma violência física, mas ele falou, se você não me pagar, vou cortar a sua luz. Isso. Então acaba sendo uma ameaça também. Isso, exatamente. Esse caso da EDP, ele é um pouco mais complicado, não sei se exatamente vai ficar o crime de extorsão ou de estelionato. Porque além de ameaçar a pessoa com o corte de energia, dizer que ia lá e tirar a luz da pessoa, ele tentou se passar por um funcionário da EDP. É incrível, porque ele tinha o uniforme da EDP Celso, um carro plotado da EDP. Então isso pode caracterizar também um outro tipo de crime? Isso. Eu acho que quando chegar na denúncia, o Ministério Público vai decidir se denuncia ele por extorsão ou por estelionato. Porque a extorsão essa é ameaça clara, direta. Você chega lá na pessoa, ameaça ela de algo, caso ela não te dê uma vantagem pecuniária. Já o estelionato tem esse fim de você enganar a pessoa, tentar ludibriar, para que ela pense que uma situação é real, quando na verdade não é, e com isso o sujeito ganha dinheiro. É o caso clássico dos golpes, golpe da loteria, golpe contra as pessoas idosas, golpes na internet. Nesse caso, por exemplo, o sujeito tentou fazer a vítima acreditar que ele era um funcionário da Excelsior. Da Excelsior não, desculpa, da EDP. Mas, e com isso ele queria que ela pagasse uma quantia em dinheiro para ele, para que ele não cortasse a luz. Então, além não só havia uma extorsão, como havia uma tentativa de engano da pessoa, da realidade, para que ela acreditasse numa situação que não era real. Agora, Felipe, como não cair nesse tipo de golpe? É sempre bom a gente relembrar, já que você citou também esse crime de estelionato, acho importante a gente frisar. Como não cair nesses golpes? Isso é uma coisa, infelizmente, muito comum, cada dia mais comum. Primeira coisa é essas questões quando chega alguém na sua casa, afirmando mesmo, até como nesse caso, ser funcionário de uma empresa até que você pode ter alguma coisa relacionada, como luz, telefone, outras coisas, Primeiro, essas empresas, elas quase nunca têm cobrança domiciliar. Então, se a pessoa chega na sua casa mesmo exigindo um valor, já desconfie, porque a EDP não faz cobranças assim domiciliar, a CESAM não faz cobrança domiciliar, geralmente o que é feito é uma averiguação da sua situação, se realmente está regular ou não, e você vai pagar depois na empresa. E se tiver que cortar, eles cortam mesmo, Eles cortam mesmo e não negociam não é, me paga agora, se não corta. Não, eles cortam mesmo e depois você negocia. Então, se o sujeito falar, não vou cortar a luz, vou cortar a água, me paga um dinheiro, já é um indício de que ali alguma coisa não está certa. Em outras questões também estelionatárias, eles se valem muito dessa questão da ingenuidade das pessoas, da boa fé das pessoas. Às vezes a pessoa está ali, ela quer resolver a situação, mas é enganada justamente pela esperteza de alguém. Ou às vezes até pela ganância, o velho golpe do bilhete é isso, a pessoa diz que está com um bilhete premiado, e te oferece para um valor irrisório para você ir depois lá no banco sacar.
É real que as pessoas façam isso? Isso é muito incomum, né? As pessoas às vezes querem ganhar um dinheiro fácil e são enganadas. Então, muito cuidado com isso, com essas situações que são muito fora do comum da realidade das pessoas, e geralmente tem alguma coisa errada. Tem que ficar de olho. A Andressa tem pergunta, pode falar, Andressa. Na verdade, é só um comentário da Fernanda Pimentel. Ela disse que já aconteceu isso com os pais dela, que são idosos. A pessoa se identificava como da IDP e chegava falando que havia irregularidade no relógio. Ao desconfiar, minha mãe me ligou e ao chegar lá ameacei chamar a polícia e ele foi embora. Só uma pergunta para a gente encerrar, Thalita, é se idosos são mais vítimas nesses casos. Os idosos, eles são as maiores vítimas nesses crimes de extorsão, estelionato? Isso, infelizmente, é verdade, se torna cada dia mais verdade. A pessoa idosa, geralmente, ela está numa situação de vulnerabilidade, né, social. Infelizmente, idosos na nossa sociedade hoje muitas vezes são solitários, né, não tem um acompanhamento da família, né, e isso favorece a que eles sejam vítimas desses golpes, né. As pessoas às vezes estão sozinhas em casa, ou como cada vez mais comum também, golpes eletrônicos, né. A pessoa idosa não tem muito conhecimento de informática, desse mundo digital, e acaba por também esse desconhecimento dessa situação sendo a maior vítima de estelionatário. Tanto é que uma lei de 2015 aumentou a pena para o estelionato praticado contra idosos. Hoje a pena de estelionato praticado contra idosos é o dobro da pena comum. Olha só, então realmente mostra aí que os idosos são grandes vítimas. Felipe, muito obrigada pela entrevista. Volto com você, Andressa. Obrigada, viu, Thalita, pelas informações ao vivo aqui com a gente. Daqui a pouco a gente volta com você para falar da previsão do tempo e também sobre o fim do horário de verão, né?